A gente contou essa parte bacana da criação da empresa, etc. Mas claro que tudo tem um começo, e o começo da sua vida não foi fácil. Você é egípcio, você viveu uma guerra forte. Conta um pouquinho pra gente dessa sua infância num país em guerra, país maravilhoso, lindo, histórico, mas que estava em guerra. Como é que foi isso? Olha, eu vou te dizer, você não vai acreditar. Eu saí do Egito em 1957, foi exatamente na época da guerra. O Egito era um país maravilhoso. Ele era o reino do rei Farouk lá, era uma beleza. O rei Farouk era um bonachão, um gordo, vivia iate, não sei o quê, e todas as mulheres que eles podem ter, né, na região muçulmana. Um bom vivant. E ele vivia bem e deixava todo mundo viver bem. Ele não enchia a paciência de ninguém. Aí teve um golpe militar, o general Gamal Ben Nasser, né, fez um golpe militar, e o rei Farouk fugiu, ele foi morar na Europa, acho que na Suíça. E esse general Nasser, ele expulsou todos os judeus que moravam no Egito, e nós fomos expulsos. O meu pai, naquele tempo, tinha uma gráfica, né? Ele tinha uma unidade gráfica. A gente estava bem de vida, uma classe média, bem, enfim. Mas a vida era maravilhosa, se vivia super bem, a gente teve que sair. E saímos como refugiados, né? A gente tentou a vida. Só tinha 3 países na época que estavam imigrantes, que era Venezuela, México e Brasil. Essas eram as 3 opções que nós tínhamos. Meu pai escolheu o Brasil, muito bem escolhido. Mas antes a gente ficou um pouco na Itália, ficamos 3 meses na Itália, para ver se ele arrumava emprego lá, se o que ele conseguiria fazer, não deu muito certo. E viemos para o Brasil, fomos para o Rio, e assim começou a nossa jornada, que a gente... Era interessante, o meu pai tinha umas economias, porque você sabe, quando você sai como refugiado, o trabalho dele lá, a fábrica que ele tinha, tomaram dele, ele não tinha nada, ele tinha as economias dele. Então, o acordo era assim, você entra no navio, era navio, né? Você entra no navio, você dá o que você tiver para o comandante, quando você chega do outro lado, ele te dá metade. Era esse o acordo. Então, ele tinha lá uns trocados, e a gente viveu com esses trocados no Rio. A gente morava 9 num apartamento, era nós, minha tia com os filhos dela, morávamos todos num apartamento pequeno, no Catete. Na Rua do Catete, no Rio de Janeiro. E minha mãe conseguiu, da gente conseguir entrar num colégio com bolsa, o colégio Liceu Pasteur. E fomos estudando, e assim começou a vida. Depois eu continuei no Rio, eu fiz federal e continuamos no Rio. Voltando um pouquinho ainda para o momento que é um golpe militar e a sua família que estava estabilizada no Egito é obrigada a sair. Como é que foi isso para uma criança de 11 anos, na sua cabeça? Olha, foi assim um pouco violento pelo seguinte, o meu pai foi acusado de ter matado um empregado dele porque o cara sumiu. Mas depois acharam o cara, eles tinham subido no carro, ele era meio doido assim, ele subiu num caminhão e foi não sei aonde e sumiu. Mas depois acharam o cara. Mas aí meu pai foi acusado de ter morto esse sujeito. Então era uma perseguição, eles queriam pegar ele. Então foi uma época difícil, bastante difícil. Tinha a ver com o fato de ser judeu, né? Sim, com certeza. Eles iriam colocar alguma culpa nele. Exato, é. E outra também, a gente ficava em casa fechando as cortinas, e a gente olhava só pelo assim, abria um pouco para ver se tinha alguém embaixo, atrás da gente. Era guerra, né? E assim, é uma maluquice porque a gente coloca, estamos falando em 1957, portanto, 10 anos antes, um pouquinho mais, nós tivemos uma guerra mundial em cima de perseguição a judeus, e 10 anos depois ainda acontecia a mesma coisa no Egito e em alguns lugares do mundo. É muito maluco isso, né? Muito maluco, é verdade. Mas olha, você não vai acreditar. Em compensação, eu tive no Egito faz 2 meses atrás. Fui recebido como um rei.
lá. Eles são extremamente hospitaleiros, né? Os árabes, de um modo geral, de qualquer país. De qualquer país muçulmano. Eles te recebem como se fosse irmão deles, nasceu junto. E o fato de eu ser judeu, eles até falam, nós somos irmãos, não tem absolutamente nada a ver e tal. A mentalidade hoje, tirando os fanáticos, o resto é maravilhoso. Eles se identificam com você, te atendem super bem, te recebem assim maravilhosamente bem. A comida é espetacular. Eles te convidam, é maravilhoso. Mas tem os fanáticos também hoje em dia. E sempre tem, sabe, aquele... Mas sabe que eu estou achando que isso vai acabar? Tomara. Porque se vê, eles já começaram a fazer um acordo com a Arábia Saudita, depois fizeram um acordo, agora estão pensando em fazer um acordo com Dubai, estão fazendo... Então, eu estou achando que isso daqui a pouco vai acabar. Eu fui em Dubai e tem um monte de sinagoga de comida kasher, kosher food, não sei o quê. E eles adoram, porque os judeus agora estão indo de Israel para Dubai para gastar dinheiro lá. Pô, eles estão adorando. E somos todos seres humanos, né? Não tem muito...